expor a palavra de Deus como você tem feito e que o Senhor te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pode vir aqui, Marcelo. Vamos orar mais uma vez pelo nosso irmão. Senhor Deus, como é bom estarmos juntos, que o Senhor possa falar a nós, usando o teu servo, que ele possa ser boca do livro e que realmente nós tenhamos ouvidos abertos para ouvir o chamamento de Deus e receber esta palavra no íntimo dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Eu quero aproveitar a oportunidade, mais uma vez, nosso último tempo aqui juntos, e eu queria, mais uma vez, agradecer ao Conselho da Igreja pela oportunidade e o privilégio que os irmãos têm me dado, não apenas de estar aqui à frente e partilhar a palavra do Senhor, mas de poder conviver com um pedaço do corpo de Cristo com o qual nós não tínhamos convivido antes. E a beleza do corpo de Cristo é algo que nos surpreende, porque você não imagina quantas pessoas tem no reino, obviamente, e nessa diversidade, pessoas com pensamentos, ideias diferentes, mas todos servindo ao Senhor. Então, assim, ver a alegria de alguns jovens abordando, alguns senhores me abordando para conversar depois do culto, no intervalo da palestra e tal. Então, assim, para mim foi um privilégio enorme poder estar aqui com vocês e, obviamente, estreitar também os laços, né, assim, depois de tanto tempo, né, que a gente se encontrou lá. Ainda no seminário, né? Foi pela primeira vez que eu ouvi falar do pastor Emílio, né? Você que me falou. Eu não sabia nem que Emílio era um cantor para mim, né? Brasileiro. E de sorte que quando meu sobrinho veio para cá, eu falei, você precisa conhecer o Mateus e o Emílio. E aí na sua providência também, né? Então, mas é uma alegria muito grande e privilégio. Mais uma vez, muito obrigado aos irmãos do conselho dessa igreja pela oportunidade e pelo privilégio. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso ministério, um pedacinho só, tem uma banquinha lá atrás, você pode ver, olhar bom, se tiver interesse de comprar também, é bênção, abençoará também o nosso ministério Elêntica. Eu queria convidar você, irmão, a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 1. Nós vamos ler aqui até o verso 19, mas, na verdade, a gente vai dar uma passeadinha aqui nessa passagem tão bonita que fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e vamos fazer essa leitura. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Eu quero que você leia comigo o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos todos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Pai pelo grande presente que o Senhor nos dá da vida, mas mais ainda o grande presente da vida eterna em Cristo Jesus, aquele que cumpriu cabalmente tudo aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir, sendo aquele homem perfeito
que sem mancha, sem mácula, entregou a sua vida totalmente como um substituto absoluto, eterno, e então pôde pagar a dívida e os pecados de todos nós, Senhor. Pai, muito obrigado por isso, e é esse privilégio que temos em Cristo, que nos habilita a estarmos aqui diante do Senhor, para ouvir a sua voz também, nesse momento de culto solene, de culto público, Senhor. E queremos te pedir, Pai, que por favor, mais uma vez, o Senhor fale conosco, que a tua palavra encontre de fato aquele local seguro em nossos corações, e que promova dentro de nós mudança, Senhor, para a glória do Teu santo nome, para a expansão do Teu reino, ó Pai, para que possamos ter uma vida mais santa também diante de Ti. Senhor, o Senhor bem conhece os nossos corações, o Senhor sabe muito bem quais são as lutas que nós temos passado na caminhada contigo, e como tem sido difícil, e como às vezes procuramos respostas para perguntas, ó Pai, em nossa existência, e muitas vezes foge, escapa da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos quando lemos a palavra, e ficamos às vezes sem entender o que temos passado, qual a razão, qual o propósito. Ó Pai, e nesse momento, ó Pai, nós sabemos que o Senhor reserva, ó Pai, aqui para que nós possamos ser alimentados, para que o Senhor também traga a resposta, que use as pessoas do Teu corpo, seja um pastor, seja um missionário, ou mesmo um irmão numa conversa no final do culto. Pai, nós queremos Te agradecer pelo privilégio, de que o Senhor é um Deus que de fato, como temos estudado nesses dias, se comunica conosco, fala conosco, está interessado em nós, quer nos ajudar nas nossas lutas e quer fazer com que nós possamos caminhar cada dia mais em santidade contigo, Senhor. Assim, Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor fale conosco nessa noite e confessamos, ó Pai, que nada merecemos, que somos pecadores e que somente pela Sua graça, em Cristo Jesus, é que nós podemos ter esse privilégio. Dá também esse privilégio a outros povos, a outras pessoas que não têm conhecido. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quando nós chegamos ali na região do Alto Rio Negro e começamos a pregar o Evangelho ali naquela região, uma das coisas que mais nos chocou foi a dificuldade que tínhamos de comunicar o aspecto jurídico da obra de Cristo. Falar a respeito, por exemplo, da obra substitutiva dele, de que ele então cumpre juridicamente aquilo que nós deveríamos cumprir e não temos condição, e que ele, portanto, sendo Filho de Deus, nos substituiu, pagou os nossos pecados quando morreu, e Deus aceitou essa missão que ele cumpriu e então o ressuscitou. Quando nós falamos sobre ressurreição, a gente está falando sobre, e eu posso dizer, o selo de que Deus aceitou a obra que Cristo executou em todo o seu ministério, indo e morrendo ali na cruz do Calvário. Mas como é que a gente poderia comunicar essas verdades para aquelas pessoas ali? E é interessante porque toda vez que nós olhamos para a Escritura Sagrada e estudamos, isso não tem nada de errado o que eu vou dizer, estudamos o aspecto jurídico da salvação, ou por exemplo, quando nós falamos sobre justificação, em que a justificação é um ato em que Deus declara para mim e para você que nós fomos justificados. E a grande dificuldade que a gente tem não é da compreensão em si, mas pelo fato de que, como é um ato fora de nós, independe do sentimento que você tem de se sentir ou não justificado. Simplesmente Deus declara, você é justo pelos méritos de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que a gente espera exatamente nesse momento que a gente vive, em que a nossa existência, os sentimentos, as emoções validam a nossa existência, que dão significado para nós, e a gente ouve então que esse aspecto jurídico é algo que a gente entende, mas nós gostaríamos de fato de podermos, por assim dizer, sentir a justificação. Então, quando nós olhamos também da mesma forma a ressurreição, a gente pensa, tá, eu entendo essa obra e eu quero saber o que é que isso tem a ver comigo. Como é que eu posso aplicar exatamente esse aspecto da obra de Cristo à minha vida? E é interessante que nesse processo de caminhada cristã eu tenho observado, e claro, ali entre os indígenas, eu tinha que pensar em como comunicar o Evangelho de tal forma que o indígena pudesse, pelo menos na abordagem, entender que havia um aspecto da relação dele com Deus, um Deus criador de tudo, criador deles, e que havia enviado uma mensagem, o Evangelho da boa nova, da graça transformadora em Cristo Jesus para eles. E a gente então tinha que trazer algo na perspectiva mais existencial, sem, claro, deixar de lado o aspecto jurídico, porque isso precisa ser comunicado. Toda a Escritura, tudo que tem aqui precisa ser comunicado. E é interessante porque nesses desafios comunicacionais do Evangelho, eu tenho percebido que quando a gente pensa em cristianismo, em fé,
a gente sempre finca, isso é saudável, finca a nossa esperança num ato histórico. Num ato histórico, Cristo veio e nasceu num dia determinado, um dia certo. Ele viveu de fato, ele cresceu de fato, ele exerceu o seu ministério de fato, ele curou de fato, ele operou milagres de fato, e ele então foi para a cruz de forma verdadeira, e aquela obra que ele fez aconteceu naquela época de fato, e diz que quando o Senhor Jesus morre, houve por assim dizer, uma revolução cósmica. O céu ficou preto no horário que não era para ficar. Foi algo cósmico que aconteceu, não foi simplesmente a morte de uma pessoa, mas era o Filho de Deus que estava morrendo. E isso aconteceu de fato. E nós então agarramos a nossa fé a isso, e isso é lindo, isso é saudável, como nós falamos, por exemplo, com Gênesis 1. Mas aí o ponto é que quando nós pensamos na nossa vida cristã, nós damos um salto então dessa perspectiva histórica da nossa fé e lançamos os nossos olhos na perspectiva escatológica de que um dia nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou, ele foi preparar o lugar e nós fomos para lá. Mas aí a gente fica com a pergunta, tá, e enquanto eu não chego lá, o que é que eu faço? Como é que eu respondo às minhas lutas? Como é que eu enxergo esse aspecto da ressurreição dele? O que é que tem a ver essa ressurreição, que Paulo fala aqui no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, a ressurreição tem implicação com, por exemplo, o fato de eu estar aqui pregando para vocês. Se Cristo não ressuscitou, eu não deveria nem estar aqui. Se Cristo não ressuscitou, para que nós ficamos naquela luta de crer ou não em Deus? Então a ressurreição ela tem uma aplicação prática também para hoje, ou seja, o nosso cristianismo ele não pode ser somente histórico, somente escatológico, mas o nosso cristianismo ele precisa também ser um cristianismo existencial. Eu preciso encontrar respostas para a minha vida hoje, enquanto eu não for direto para o céu ou enquanto eu não for para o céu. Ou seja, a obra de Cristo ele não tem só uma dimensão no passado, de uma obra histórica nem futura, mas ele está conosco hoje, e ele opera em nós hoje, e ele nos ensina coisas hoje, e eu e você precisamos, pela graça de Deus, com a ajuda dele, de resposta a algumas perguntas que nós temos e que às vezes é difícil de entender. Portanto, quando um pastor sobe aqui no púlpito para pregar, o que ele faz, o desafio é transmitir o evangelho da verdade de Deus para que possa ser aplicado em nossas vidas. Ou seja, a gente não está aqui pensando simplesmente no que aconteceu no passado, trazendo os relatos teológicos que fortalecem nossa fé, que faz parte do nosso corpo doutrinário, nem simplesmente de uma esperança que também precisa ser pregada, mas a ressurreição ela traz respostas para nós hoje. E é interessante que hoje foi lido aqui o texto de João, capítulo 20, versos 1 a 8, quando o Senhor Jesus ressuscita, e eu consigo ver exatamente cada um de nós ali, às vezes a gente vai se alternando com aqueles personagens, ou às vezes nós somos um daqueles personagens. E é interessante porque diz o texto que a Maria Madalena, ela chega lá e ela vê, e o verbo que é usado lá, eu não gosto muito de ficar falando em grego, mas só para vocês ouvirem a diferença, no grego não é um verbo só para esses todos verbos ver que você encontra naquela passagem. Mas diz que Maria Madalena, quando chega lá, ela blepo aquela situação. O Senhor Jesus ressuscitou. O verbo que é usado é blepo. Blepo dá uma ideia, uma conotação de que ela não ficou pensando em absolutamente nada. Ela olhou e viu e tipo assim, constatou. Ou seja, Maria Madalena ela chega e encara a ressurreição como algo tipo, ele ressuscitou. Tá bom, né? Mas aí diz o texto logo no versículo seguinte, depois que ela vai avisar, dizendo que roubaram o corpo, e veja, né, o verbo blepo aqui indica exatamente a postura e a forma como ela enxerga, porque ela volta e diz assim, roubaram. Ela não pensou, ela não asseverou, ela não considerou, ela não tentou lembrar se Cristo tinha falado alguma coisa, ou os seus discípulos, mas aí ela vai, corre e chama aqueles dois. E diz que João vem, e diz que ele também, da mesma forma, vai lá e vê. E o verbo ali também é blepo. Então, Maria Madalena blepo a situação. E aí depois João blepo também a situação. Ou seja, simplesmente constatou. Mas aí diz que Pedro, então, vai mais perto. E ele, então, theorel. Ele não usa o verbo blepo. Pedro, ele chega ali e fala, o que é que está acontecendo aqui? Ele começa, por assim dizer, a teorizar sobre aquela situação. O texto fala que ele viu no sentido de que ele pensou, e o que é que está acontecendo aqui? E aí então diz o texto que João, o discípulo amado, então ele chega, e ele, ao invés de blepo e theorel, ele eidon.
ele vê e entende completamente tudo. Quando eu vejo essa passagem, meus irmãos, eu penso que nós nos enquadramos, às vezes em um, às vezes em outro, ou temos perdurado na nossa perspectiva no que diz respeito à compreensão, e somos todos, às vezes, só simplesmente blepo. Falamos e cantamos da ressurreição como um ato que aconteceu no passado, mas que não tem absolutamente nada a ver comigo hoje. Claro, me garante a vida futura, mas a gente fica perdido, às vezes, sem saber e sem fazer a relação. Por isso que o texto termina ali no versículo 8 dizendo que ele viu e creu, ele eidon e acreditou, ele tinha certeza do que tinha acontecido ali. E eu penso, irmãos, que o que o Senhor Jesus ele nos chama de fato é para sermos, obviamente, como aquele João. Eu penso que muitos de nós, às vezes, até chega a questionar ou a perguntar ou pensar sobre isso e às vezes não encontra resposta. Mas eu penso que a pergunta que a gente deve fazer, e a gente vai falar sobre isso aqui à noite, é o que é que significa de fato a ressurreição? E daí que o Senhor Jesus ressuscitou? O que é que isso tem a ver comigo hoje? E eu vou falar algumas verdades simples, muitas delas vocês já sabem, mas que para que nos ajudem a pensar um pouco melhor e aplicar a obra de Cristo no que diz respeito ao aspecto da sua ressurreição a cada um de nós. Então, irmãos, pensando sobre a ressurreição, a primeira verdade que a gente pode tirar dessa passagem, concentrando os nossos olhos aqui no versículo 14, é que a ressurreição, ela garante também a nossa ressurreição. E é óbvio. Então, irmãos, quando você pensa em ressurreição, significa que a nossa vida, ela não se restringe somente aqui, mas um dia eu e você vamos ressuscitar absolutamente e totalmente e vamos viver para sempre com Ele. Então, veja só uma coisa. O que acontece quando o Senhor Jesus ele adentra os céus depois que ele ressuscita? E, gente, vamos só lembrar aqui, não foi a alma de Jesus que foi para o céu, não, tá? Foi o corpo de Jesus, ele foi ressurreto para o céu. Mas a ideia do texto é que, das passagens bíblicas que tratam sobre isso, é a ideia de que ele abriu o acesso ao céu, ele é a primícia, ele foi aquele primeiro que ressuscitou e garante para mim e para você a ressurreição. Ou seja, quando a gente pensa na nossa fé e pensa no cristianismo e pensa na ressurreição, significa que eu e você estamos sendo preparados para que um dia o nosso corpo seja glorificado e adentremos completamente no céu ressurretos. Ou seja, quando nós falamos sobre a obra de Cristo, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição, é como se Cristo estivesse nos chamando para olhar para a nossa vida numa perspectiva diferente. Nós não fomos preparados para viver aqui somente. A gente tem que estar olhando para a nossa ressurreição que vai acontecer. Ou seja, eu não preciso ficar olhando o tempo todo para a minha conta bancária, eu não preciso ficar olhando o tempo todo para as coisas que estão acontecendo ao redor, se as pessoas vão dar mais likes ou menos likes para mim, mas o nosso alvo é a ressurreição. Quando o indígena Pedro confessou publicamente a sua fé ali numa reunião que nós estávamos fazendo, era a terceira pessoa que estava entregando a sua vida ao Senhor Jesus, depois de 15 anos de trabalho. Então, vocês imaginem, 15 anos trabalhando, quase 16 anos trabalhando entre aquele povo, foi só aí, depois de 15 anos, que os primeiros convertidos apareceram. E quando aquele homem, então, cutucado pelo seu filho, pai, pode falar, pai, fale, pai, o senhor não vai falar, não, pai, falando na língua, né, pai, fala, pai, fala. E aí o pai falou, eu quero falar. E ele disse, Marcelo, eu tenho conversado com a minha família há muito tempo, sempre a conversão deles, eles relatam ao fato deles conversarem como família. E ele disse, eu tenho conversado com a minha família sobre isso, e eu quero dizer, Marcelo, que de manhã, quando eu saio, eu oro. Quando eu saio, você sabe, Marcelo, eu sou cego, eu não enxergo muito bem, o Pedro deve ter mais ou menos uns 56 anos, 57 agora, e ele falou, Marcelo, eu não enxergo quase nada, e eu oro a Deus, falo, Deus, eu vou para a roça, por favor, me protege das cobras, porque eu já não consigo mais perceber quando tem cobra no caminho, e lá tem muita jararaca, e ele falava, e eu oro também, Marcelo, quando eu volto para casa, quando eu vou comer, quando eu vou pescar ou vou caçar, ele mesmo cego, né, pescava, e ele falava, eu oro a Deus, e Deus tem respondido às minhas orações, eu oro quando eu vou dormir com as minhas filhas. Marcelo, eu quero dizer que eu quero seguir esse caminho, e eu quero seguir esse caminho, e eu quero entrar no céu pela porta que Jesus abriu para mim quando Ele ressuscitou. Como é isso? Como é que uma pessoa que recentemente ouviu o Evangelho, há poucos anos tem ouvido o Evangelho, e faz praticamente uma declaração de fé dessa teológica, dizendo, olha, eu vou pisar nos passos que Jesus deixou trilhado para nós, e entrar pela porta que Ele abriu na ressurreição.
E eu penso, irmãos, que quando a gente considera a ressurreição de Cristo em nossas vidas, é exatamente essa ideia de que nós não somos daqui, nós somos do céu. A garantia que o Senhor Jesus nos dá, Ele está dizendo, olha, você tem em suas mãos, desculpa a comparação, mas vocês têm um passaporte celeste e ele foi selado com a ressurreição de Cristo. E porque você tem o selo da ressurreição de Cristo, você pode adentrar e você vai receber lá todas as benesses, um novo corpo glorificado completamente. Você pode estar de braço quebrado hoje, você pode ter a enfermidade que você luta, mas lá nós vamos estar de forma perfeita com Ele. Gente, cada um com seu narizinho, com a sua testinha, com seus lábiozinhos grossos ou finos, com ou sem cabelo, eu não sei como vai ser no céu, né? Mas o fato é que você vai estar completamente no céu, ressurreto. O Senhor Deus nos fez para ressuscitarmos e estarmos com Ele para sempre. A segunda implicação que essa passagem traz para nós, irmãos, é que a ressurreição de Jesus Cristo, ela nos conta e nos informa de que Ele reina hoje. E, gente, é tão interessante essa ideia de que o Senhor Jesus, porque Ele reinou, Ele está assentado à destra de Deus Pai, e que isso traz implicações absurdas para nós, como, por exemplo, o fato de que o Senhor Jesus está lá sentado à destra de Deus Pai, significa que toda a obra que deveria ser feita já foi feita, porque só se senta quem já trabalhou. E o Senhor Jesus, então, ressurreto, está lá sentado e reinando. E nós lançamos muitas vezes as nossas expectativas num governo, em tal governo, num prefeito, num governador, num presidente, ou então nesse grupo de deputados ou de outros, de senadores, quando na verdade a gente precisa olhar para a perspectiva da ressurreição de Jesus, que nos indica que Ele está sentado, fez a obra, é tudo uma questão de tempo, e tudo está caminhando para um fim, e Ele já fez aquilo que era principal. Ele ressuscitou, Ele morreu, pagou o nosso preço. Diz a palavra de Deus que o nosso maior inimigo, ele será vencido por causa da obra desse Cristo que agora está assentado. Eu quero dizer para você que, e obviamente para mim também, que na verdade quando a gente pensa nas coisas que nós precisamos e devemos fazer em nossa vida, a gente precisa confiar no Cristo ressurreto, porque se Ele está sentado e se Ele tem o controle sobre tudo e o cetro está em suas mãos, precisamos orar muito mais, precisamos entregar a nossa vida muito mais. Nesses dias a gente tem falado sobre Edith Schaefer, e uma das coisas que marcam o ministério de Labri é a questão da dependência. Mas Edith Schaefer, ela dizia o seguinte: nós oramos para que Deus, nós falamos sobre, para que Deus mande os recursos, para que Deus mande os hóspedes que Ele quer, que não os que nós queremos, e que Ele mande para nós os obreiros que Ele quer e não os que nós queremos. E nós decidimos que nós vamos viver em dependência. E ela diz então, porque nós não queremos usar a nossa esperteza para podermos fazer a obra de Deus e as coisas que temos que fazer. Irmãos, vocês já pensaram quantas vezes nós fincamos aquilo que nós queremos, pensamos e desejamos fazer, baseado unicamente na nossa capacidade de análise humana, e tomamos decisão baseado naquilo que nós achamos que é melhor, e nós muitas vezes não oramos dizendo: Deus, por favor, põe a sua mão sobre a minha vida, eu estou pronto a dar um passo ministerial, profissional, eu quero que o Senhor dirija e eu quero depender unicamente de Ti, Senhor. Se for para eu seguir esse caminho, Senhor, por favor, que o Senhor indique, que o Senhor abra portas, mas se não for, que o Senhor também faça o que o Senhor tem para fazer. Eu quero confessar um pecado para vocês. O testemunho melhorzinho é quando a gente confessa os pecados. E eu confesso que durante anos, ali no campo missionário, quando eu recebi a notificação da diretoria da missão, pedindo que nós entregássemos o projeto do nosso triênio, diversas vezes eu fiz esse projeto, escrevi esse projeto, e depois que terminava, eu orava e falava: Deus abençoe. Ou seja, o que eu estava colocando ali em prática era a minha capacidade de análise, a minha capacidade de previsão, ou de previsão. Obviamente, o que eu estava ali pensando era: bom, eu acho que isso aqui é o melhor. Portanto, Deus agora abençoe esse plano que eu tracei. O que Edith Schaefer fala e nos ensina na sua vida, e ela caminhou, isso não era fácil, era: precisamos abandonar a nossa esperteza e confiar em Deus e depender unicamente dEle,
Por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o que Deus está fazendo, nem a sua providência. Toda a análise que nós temos e a análise que nós vemos na televisão o tempo todo são de homens e pessoas falhas, e as suas mentes, a sua razão, ela foi contaminada pelo pecado. O pecado não só contaminou a vontade, mas os efeitos noéticos na mente de todos nós, é claro, precisamos depender mais e sermos menos espertos na nossa caminhada com Cristo. Ele reina e a gente não está sozinho. Ele reina e é Ele que é o chefe de nossas vidas. Não tem nenhum governo, não tem ninguém que importe aqui na terra, a não ser esse Cristo ressurreto que reina soberanamente sobre mim e sobre você. É nele que precisamos confiar. Portanto, quando nós falamos sobre ressurreição, a gente está dizendo, olha, Ele está sentado, já fez tudo o que tinha para fazer e Ele reina soberanamente. Vamos lançar diante dEle a nossa coroa de orgulho, de esperteza e dizer, dependemos somente de Ti para absolutamente tudo. A terceira implicação que a gente consegue tirar dessa passagem é que a ressurreição, ela nos chama para uma vida de santidade. E aí é interessante porque quando a gente lê o versículo 32, acompanha aí, 1 Coríntios 15, 32, diz assim, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente, olha só, se o Senhor Jesus não ressuscitou, a nossa vida não faz sentido. Para que a gente ficar brincando de santidade? Vamos fazer o seguinte, vamos usufruir de tudo que a vida tem ao máximo, vamos comer, vamos beber, e aí eu posso acrescentar, claro, o texto não fala isso, mas é essa a ideia também, vamos nos prostituir, vamos roubar, vamos nos corromper, vamos dizer e declarar o imposto de renda, né, no governo federal que a gente não ganha tudo isso, vamos fazer, pintar e bordar, porque Ele não ressuscitou, não há esperança. Nesses dias nós falamos, e hoje de manhã foi pregado sobre isso, que o início determina tudo. Se o início é matéria, se o início é energia, gente, não faz sentido a nossa existência, porque se é matéria, a gente só é um conjunto, né, bioquímico de massa e material genético numa configuração espacial própria, e depois vai morrer, vai apodrecer e acabou tudo. Então, se é só isso a vida, vamos aproveitar ao máximo. Ou se a nossa vida é só energia, ou seja, a gente na verdade não é nada, ou a gente para e fica esperando o tempo passar, ou então a gente aproveita e faz tudo o que a gente quer. Então, quando a gente pensa no que diz respeito à ressurreição do Senhor Jesus, a ressurreição é o dedo de Deus apontando para nós, dizendo, sejam santos, porque Ele ressuscitou. O versículo 34 diz assim, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis. O texto o tempo todo está falando sobre a ressurreição e a implicação disso. Ou seja, se o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, batendo palma assim, acorda gente, né? Acorda gente, olha, acorda do sono. O que Deus quer para mim e para você é santidade. Claro, irmãos, mais uma vez eu repito, eu não falo aqui como referência de santidade porque eu me encontro aí do lado de vocês na luta e nessa caminhada, porque o mesmo pecado que ainda está em nós, está em mim também, obviamente. E a gente então, quando olha para a ressurreição, a gente desconsidera o aspecto da santidade, a necessidade de deixarmos a embriaguez das mídias, a embriaguez do prazer, a embriaguez da posição, a embriaguez do status, a embriaguez do tapinha nas costas. E Paulo fala, acordem de toda essa embriaguez. Vamos caminhar em santidade. Se isso que você faz não é santo diante de Deus, se Ele não concorda, então vamos abandonar isso, não pequemos mais. É isso que Paulo está falando aqui, para mim e para você. Deus está falando isso para a gente, irmãos. Vejamos o versículo 1, aí do capítulo 15, que diz assim. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra. E aí termina o texto. Mas eu queria me concentrar nesse verbo aqui, versículo 2, no começo. Por ele também sois salvos.
Uma das dificuldades que os tradutores têm nessa passagem, quando olham a Escritura como um todo, e obviamente querendo permanecer fiel à ideia central da Escritura, a ideia de que a salvação é algo definitivo e nós cremos nisso e não temos dificuldade quanto a isso. Mas esse verbo seria melhor traduzido se tivesse assim: por ele também estamos sendo salvos. Seria a melhor tradução. Mas o aspecto desse estamos sendo salvos não diz respeito a uma obra inacabada, no sentido de que somos parcialmente salvos, ou que as coisas estão acontecendo e uma hora eu sou salvo, outra hora não sou salvo. A ideia aqui é sobre santidade, ou seja, do dia que nós fomos alcançados pela graça salvadora, no tempo e no espaço, num determinado momento, a partir dali nós estamos no processo de uma obra de salvação que já foi completada em Cristo, mas temporalmente ainda está sendo cumprida, e enquanto eu e você estamos aqui, estamos sendo salvos no aspecto de que estamos sendo santificados. Ou seja, a perspectiva da vida cristã não é fundamentado lá no passado, na história, nem na perspectiva simplesmente futurista ou escatológica, mas eu e você somos chamados nesse processo de santificação. Acordemos e deixemos de lado essa embriaguez de tantas coisas que nos dominam e que não permite que nós enxergamos o valor existencial da obra de Cristo, olhando especificamente para a sua ressurreição. É como se Paulo estivesse dizendo: a vida faz sentido. Não é só que Deus criou absolutamente tudo, mas houve pecado, houve queda, mas houve uma solução. A solução é Cristo, e a ressurreição é o selo de Deus dizendo: está feito, está consumado, eu aceito tudo que Ele fez, por isso nós temos acesso, e Ele busca, e Ele quer, e fala para nós, e ordena para mim e para você, que devemos viver em santidade. Essa é a vontade dEle para mim e para você. Em quarto lugar, irmãos, a gente também vê como implicação que a ressurreição de Jesus, ela revela o grande poder de Deus. Eu queria que você fizesse um exercício aqui agora e pensasse sobre os seus 3 principais problemas agora, na sua mente. Pensa rapidinho aí. Quais são os seus 3 principais problemas? Quais são as 3 principais coisas que mais afligem a você? Pensou? Ótimo. Agora organize e coloque a que é mais difícil para você em primeiro lugar aí na sua mente. Se Deus tem poder de ressuscitar Jesus, será que Ele não tem poder de resolver as nossas coisas, os nossos problemas? Quando a gente olha para nosso corpo doutrinário, da nossa fé reformada, um dos elementos fundacionais e fundamentais é aquilo que diz respeito à soberania de Deus em absolutamente tudo. Quando nós oramos, nós como reformados aprendemos a dizer assim: Senhor, oramos, pedimos, e no final a gente ora: Senhor, que seja feita a sua vontade. E essa é a forma correta de orar. Mas o que eu tenho visto e observado é que, de uma forma geral, nós como crentes oramos e vivemos de uma certa forma de um determinismo, de um sistema fechado, de que as coisas são como são e que não há possibilidade muito de mudança. Quando a gente pensa na ressurreição de Cristo, gente, estamos falando de algo extraordinário que aconteceu. Uma pessoa que era morta, o Senhor Jesus, Ele não estava dormindo, tá, gente? Nem estava fingindo que estava dormindo. Ele morreu de verdade, Ele morreu. E Deus, com o seu poder, o ressuscitou. Ou seja, nós, eu e você, não estamos presos a esse sistema de causa e efeito fechado, determinista, onde você pega algo, tira a mão e ele cai no chão, na gravidade, mas eu e você, e também Deus, nós não estamos dentro desse sistema fechado de causa e efeito, mas estamos dentro de um sistema aberto, e porque o Senhor Jesus ressuscitou, as coisas têm esperança. Há possibilidade de mudança, sim. Precisamos, com a fé que nós temos reformada, orarmos com mais certeza e esperança de, claro, obviamente, se Ele quiser, as coisas podem acontecer. Mas a gente ora muitas vezes já triste, dizendo: eres o ora eres, é o que é e pronto. Gente, a fé reformada nunca advogou isso. A fé reformada, ela diz para nós que há esperança, que o sistema não é fechado, que não é uma vida de fatalismo, mas uma vida de esperança. Portanto, se eu e você estivermos doentes ou enfermos, Deus pode sim curar, se Ele quiser. Mas eu e você temos que ter fé que isso é possível. Há esperança.
No ano de 2018, depois de eu presenciar a grande notícia da salvação do meu grande amigo Sabino, que é o líder hoje do trabalho lá, voltei para casa depois de 10 dias sem contato com a minha esposa, cheguei em casa feliz da vida para dizer para ela: Cláudia, o Sabino entregou a sua vida a Jesus, aquele que eu relatei hoje de manhã. E aí eu feliz da vida, cheguei no sábado, e aí no domingo já saí para fazer o trabalho, porque tem Rúpida morando próximo, né, desde 2014 para cá, tem Rúpida morando perto da cidade. Saí de manhã, fiz o trabalho, voltei para casa, descansei um pouco de tarde, fui de novo para fazer outro culto lá com eles e tal. E quando eu chego em casa às 8 horas, está Timóteo com a fralda pesada na frente de casa, era tarde, umas 8h30, uma coisa estranha. E aí Edmar falou: papai e mamãe não está bem, ela já vomitou, ela está lá passando mal no quarto e tudo. Eu fui lá correndo para ver, e esse drama durou 5 dias. E tivemos que sair às pressas de São Gabriel da Cachoeira, porque a médica que chegou, pela graça de Deus, para fazer um plantão lá em São Gabriel de Manaus, ela fazia parte de um grupo de cirurgiões lá de Manaus, e quando ela viu o estado da Cláudia, e aí ela disse: olha, me chamou e falou: a sua esposa está com aquilo que a gente chama de abdômen agudo, ela teve alguma obstrução intestinal e ela pode morrer a qualquer momento. Se fosse minha mãe ou minha irmã, eu levaria ela às pressas para Manaus. E aí, irmãos, quando nós chegamos, quando chegou aquele mesmo dia à tarde, o voo que viria pegar a Cláudia não poderia, porque a médica não tinha dado o parecer ainda para ela ser, a liberação, né, a autorização para ela ser transportada para Manaus. E aí eu falei com os irmãos da Missão do Céu, o Márcio Hempel, e disse: Márcio, eu quero dizer para você que não vai dar, porque eu estou sem autorização ainda, então vem amanhã. E aí o Márcio veio de manhã cedo e saímos ali, a Claudinha sofrendo até chegar na aeronave, 14 quilômetros pela estrada, numa ambulância, nossa, sofrido aquilo. Fomos então, eu, Cláudia, as 3 crianças e uma enfermeira, aplicando tramal na veia da Cláudia durante todo o voo, porque a dor era insuportável. E eu lá segurando o Timóteo num aviãozinho de 8 lugares, monomotor, 2h30 de viagem. Chegamos lá, já tinha uma ambulância esperando a gente na pista. E aí, encurtando a história, depois da cirurgia, já às 7h30 da noite, o médico me chama e fala: olha, a sua esposa, quando nós fomos para o centro cirúrgico e fomos lá abrir, fazer o procedimento nela, o intestino havia rompido. E aí tivemos que tirar um pedaço do intestino, e eu quero dizer para você que eu não tenho nenhum prognóstico a dar. Ela está com a barriga aberta, não tenho nada o que fazer, demos antibióticos e eu só posso fechar isso aí depois de 2 dias. De sorte que sua mulher vai para a UTI, e eu não posso dar para você qualquer esperança no sentido de que ela vai ficar boa e tal. Claro, ela é jovem ainda, não fuma, não bebe, etc., mas a gente não tem o que fazer, porque ela já entrou no centro cirúrgico já em infecção generalizada. Naquele dia, o nosso irmão Ronaldo Lidório estava comigo do lado. Eu falei: Ronaldo, por favor, fique aí, eu vou aqui. Fui para o estacionamento orar. Eu falei: Deus, o Senhor bem sabe de tudo, o Senhor sabe que eu confio no Senhor, o Senhor é soberano, não tenho dificuldade de entender que o Senhor está nisso tudo. Eu vejo a sua mão em cada detalhe, na aeronave que chegou, a tempo para minha esposa ir para o centro cirúrgico. Mas eu tenho 3 crianças aqui, adotamos recentemente, tem 3 anos que somos pais dessas crianças, e eu não sei como será ficar com essas crianças aqui. E eu falei: Deus, então, se for da tua vontade, de fato, cura. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu tenho toda a esperança que o Senhor tem, de fato, poder para fazer isso. Fui para casa, dar banho nas crianças, comprar comida, 11 horas da noite. Botei o Timóteo do meu lado, fomos dormir. De manhã cedo, liguei para um dos pastores amigos. Aí eu chorei bastante ali, conversei com ele, tudo que estava acontecendo. Quando eu chego às 4 horas da tarde no hospital, está a Claudinha sentada com um sorriso deste tamanho, assim, nos lábios. O sistema não é fechado, irmãos, tá? O sistema não é fechado, não é fatalismo que a gente vive. A ressurreição aponta para uma vida de esperança. Eu não estou dizendo que Deus vai resolver tudo, que Deus vai fazer tudo e que Ele vai ser manipulado por nós. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa oração e a nossa fé, ela pode ser firmada na ressurreição de Jesus, porque a ressurreição é a expressão máxima do poder de Deus sobre a humanidade, e Ele vai fazer isso com nós. Se Ele faz isso, sabe aqueles 3 problemas que você listou na sua mente? Ele tem poder para resolver isso, e Ele é a nossa esperança. A ressurreição é a nossa esperança. Em último lugar, irmãos, a ressurreição traz uma implicação também para a gente, que é que ela nos impulsiona, ou deve nos impulsionar a pregar o Evangelho. Vejamos mais uma vez a passagem aí no versículo 14, que diz assim:
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. É bonito a gente ler essa passagem porque Paulo está dizendo, olha, não vale nada a pena a gente pregar e não vale nenhum esforço se Cristo de fato não ressuscitou. Ou seja, o que deve nos impulsionar a obra missionária é essa esperança que a gente tem, entende? A ressurreição é essa esperança que nos impulsiona. Ou seja, é a gente contar para as pessoas, gente, a vida não é só isso não. Há esperança, há possibilidade de mudança hoje, mas mais do que isso, de mudança eterna. Ou seja, esse mundo quebrado, de pessoas também imperfeitas e pecadoras, vai ter um fim. As coisas não eram assim não. Deus criou o mundo perfeito. Então, enquanto os cientistas acham e pensam que o mundo sempre foi assim, não é. E há esperança porque Cristo veio, morreu e ressuscitou e foi preparar lugar para nós ali em cima. Ou seja, se Cristo ressuscitou de fato, devemos anunciar isso para todas as pessoas. Quando Schaeffer falava que ao encontrar com as pessoas ele dizia a verdade de Deus em amor, o que ele queria dizer era isso, olha, eu falo para as pessoas porque elas precisam ouvir. Às vezes é duro que elas ouçam da forma como eu falo, mas o que eu estou levando para elas é esperança. E eu faço isso por elas, por amor a elas, porque Deus fala que nós temos que amar a Ele e ao próximo. Ou seja, falar para as pessoas da ressurreição de Jesus é expressão da esperança que você tem colocado na prática, em alegria, dizendo para as pessoas, o mundo é assim, mas há esperança. Tudo vai ser transformado e tudo vai ser perfeito, sem possibilidade nenhuma de queda, de erro, de coisas ruins. Não vai haver mais choro, não vai haver mais braço quebrado, intestino rompido, câncer, não vai acontecer mais nada. Veja o que Paulo diz no versículo 30, ele diz assim, E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Ou seja, Paulo está dizendo, vocês estão pensando o quê? Que eu estou brincando de pregar a palavra, é? Gente, o que eu tenho passado aí por pregar a palavra não é por nada não. É porque Cristo ressuscitou. Faz sentido fazer isso. Gente, fazer missões e pregar o evangelho, seja aqui ou seja além, na verdade faz sentido porque Cristo de fato ressuscitou. E é interessante porque Paulo, e a gente sabe da vida dele, tudo que ele passou, sofrimentos, naufrágios, açoites, perseguição, prisão. E aquele homem dizia, eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Eu estou preso, mas há esperança, e eu estou dizendo, a esperança é real. A gente precisa dizer isso para as pessoas lá fora. Deixa eu falar, irmãos, vocês têm um corpo de líderes da igreja, uma junta, obviamente, diaconal, tem o conselho da igreja, mas deixa eu te falar, esses homens, eles não têm a capacidade, por sua humanidade, as suas limitações temporais e espaciais, eles não podem pregar o evangelho para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos, para as pessoas da rua. Deus chamou, foi você. Eu fico olhando, a sensação que eu tenho é que a gente obviamente, né, e vocês vão me entender, sabe quando um sal, eu acho que um exemplo fica bom assim, sabe quando o sal, ele quebra o saleiro, cai e meleca a cozinha toda? Nós somos esse sal jogado na cidade. Vocês estão aqui hoje no saleiro, mas durante o dia vocês estão espalhados por aí. E onde vocês estão, o pastor, o presbítero não pode estar, ele não vai estar. E Deus chamou a mim e a você para quê? Para vivenciar existencialmente a ressurreição. De que forma? Falando, pregando, anunciando. Se Cristo não ressuscitou, eu vou ficar brincando de pregar o evangelho por aí? Ô irmãos, a gente não pode pensar que o missionário, por exemplo, vai para um local distinto, longe, em outro país, é porque é bonitinho, é porque é legal, que beleza que ele está viajando. Vá lá ficar 2 anos, vá lá ficar esse tempo todo. Nesses dias o Glenn estava conversando comigo, ele disse assim, Marcelo, você não sabe a alegria que eu estou hoje, não esses dias, né, uma semana atrás, ele falou, você não sabe a alegria que eu estou hoje aqui. Acabei de chegar da embaixada, faz 2 anos que eu não converso com nenhum sul-africano, a não ser a minha família. E hoje eu conversei com a embaixatriz do meu país, conversei em africano, conversei com ela na língua nativa lá. Sabe, aquilo encheu meu coração, Marcelo. Gente, pregar o evangelho em outro lugar, deixar o seu amparo. Gente, toda a questão, por exemplo, burocrática que o missionário aprende no seu país, de como lidar com finanças, das transações, do que fazer, das declarações de imposto, toda a questão burocrática,
ele tem agora que se adaptar a um lugar diferente, mas os seus recursos vêm de outro país. Ou seja, ele tem que mexer com 2 processos aqui e lá. Aí quando o dinheiro sai de lá para cá, tome-lhe taxa, e tem que viver, e aí tem que lidar com, às vezes, duplo choque cultural. Eu tive uma colega de campo que não aguentou a pressão, porque ela teve que chegar no Brasil, viver com os brasileiros, primeiro choque cultural, e depois que ela tinha aprendido português, foi trabalhar com os indígenas. 2 dramas que ela teve que viver para pregar o evangelho para essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo ressuscitou. É só por isso, só isso que impulsiona, e obviamente a glória de Deus. Mas se Ele não ressuscitou, então não faz sentido falar nem em glória de Deus. Quando Paulo fala, a gente se expôs a perigo, versículo 32, diz assim, se como homem lutei em Éfeso com feras, que aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, fazer obra missionária para quê? Você está achando o quê? Que eu estou brincando, ele está falando? Gente, eu estou enfrentando isso tudo que eu estou enfrentando porque é sério. As pessoas vão para o inferno, eu sei disso, mas há esperança em Cristo na sua ressurreição. E por isso nós pregamos, portanto, a ressurreição que nós exaltamos, cantamos e declaramos como sendo a garantia de que a gente vai para o céu, ela tem o outro lado da moeda, que é o compromisso de santidade e de proclamação do evangelho ao perdido. É responsabilidade minha e sua. Você e eu somos o sal espalhado na cidade. Não espere o missionário, não espere o pastor, não espere o presbítero, não espere aquele irmãozinho que é melhor. É você, é você. Comece dizendo, Deus te abençoe. Comece falando das suas coisas. Seja vitrine. Tenho orado. Como é que você está? Não estou bem hoje, estou doente, peguei Covid, mas assim, vai passar. Não, vai passar, não. Você diga assim, eu tenho orado a Deus, a minha esperança está nele. Comece devagar, mas comece. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Chegue para o seu porteiro do prédio e fale bom dia para ele, porque ele foi criado à imagem de Deus e porque Cristo ressuscitou. E fale com ele com alegria, Deus te abençoe, Deus te dê um bom dia, porque há esperança. Faça. Eu não quero colocar esse peso, irmão, sobre a sua vida no sentido de que você tem que cumprir essa lei de pregar o evangelho, mas é com alegria. E Deus vai lhe dar graça, é por causa da graça e da ajuda dele que a gente pode pregar. Ou você acha que Paulo passou por tudo isso, foi porque ele era forte, porque ele era o cara? É porque a graça de Deus estava com ele, e essa graça está comigo e com você todos os dias, e nós não temos usufruído dela. Não é na nossa força, nem na nossa esperteza, mas é na dependência, mas precisamos fazer isso sim. Em 1859, há 162 anos atrás, a gente está comemorando isso na IPB agora, aquele homem Simonton, que tem a sua tumba, a sua cova lá no cemitério, lá, ali na Consolação, lá em São Paulo. Estive lá várias vezes, ficava lá sentado olhando aquela tumba. Eu olhava, ali em São Paulo, olhando. José Manuel da Conceição do lado, primeiro pastor presbiteriano. Simonton, primeiro missionário que veio para o Brasil, presbiteriano. Olhava e pensava, Deus, ele é ser humano como eu. Ele morreu. Ele está aí, só tem o osso, nem sei como é que está o osso dele, assim. Ele morreu, era igual a mim. E disse que aquele homem, ele sai, deixa o seu país, deixa a sua família e vem para cá. Em 8 anos faz algo tremendo aqui pela graça de Deus. Anuncia o evangelho, pessoas se convertem, montam um jornal, funda um seminário, faz um monte de coisa aquele homem. E morre aqui de febre amarela. A sua mãe sabia, e ela disse que sabia que o filho dela ia para um lugar difícil, mas por causa do evangelho, por causa de Deus, ela liberava em seu coração a ida de Simonton para o Brasil. E aquele homem sofreu muito aqui. Não tinha internet, não tinha carro, não tinha nada, não tinha moto. Era no lombo do jegue, era a pé que ele fazia a obra. Traz a sua esposa para cá, no parto a mulher morre. E ele diz, ondas enormes passaram por cima de mim. Ele fez isso tudo e passou isso tudo por quê, irmãos? Por causa do evangelho, por causa da ressurreição de Jesus. Eu e você estamos aqui hoje por causa daquilo que Deus fez lá no século XIX, movendo uma igreja para investir em missões. Não mandou só Simonton, não. Mandou muitos homens. A minha família teve o privilégio de ter recebido Cassius Bixler, missionário americano enorme. Chamavam ele de diabo
por onde ele passava, mas foi esse homem que deixou tudo também no lombo do animal em 1902, que levou o evangelho para o meu tataravô, lá no interior de Sergipe. Por que, irmãos? Por que alguém faz isso? No tempo que eu morei nos Estados Unidos, fiquei um tempo na Filadélfia, morei um mês na Filadélfia, na nossa missão, e eu saí andando pelo interior ali, várias cidadezinhas, fui aonde Simonton nasceu, vi a casa do sogro dele, o cemitério da família dele, fui na cidade onde Cassius Bixler nasceu, fui no Instituto Histórico, analisando, olhando, estudando, pensando, Deus, como é que o Senhor faz uma coisa tremenda dessa? Esses homens deixaram os seus lares, as suas cidades, gente, eram cidades de escoceses praticamente, eles deixaram a cultura deles para vir morar numa terra tupiniquim. Não é fácil, calor danado ali na minha região, calor aqui no Brasil, doença, por causa da ressurreição de Jesus. E a gente então deita nessa rede, nessa cadeira, a cadeira da ressurreição, e acha que agora é só para gozar a vida e viver como um bom cristão, às vezes discutindo elementos teológicos. São importantes? São. Mas a gente tem que cumprir o nosso papel, irmãos. Uma das coisas que marcou a vida de Simonton foi aquele encontro que ele teve com Calbart, e aquilo mexeu com o seu coração quando Calbart devolve uma carta dizendo que o que ele fez foi uma teologia da criminologia, porque acabou com ele, e que ele não iria receber, aquele homem, Schaeffer, ele diz, eu preciso tratar as pessoas com amor, eu preciso realmente me dedicar melhor às pessoas. Quando você lê o Verdadeira Espiritualidade de Schaeffer, o que ele expõe ali, a ideia central é, precisamos ter uma vida não simplesmente de assentimento intelectual, não podemos ser crentes, pastores, missionários de cabeças inchadas, mas esse evangelho que a gente conheceu e a fé reformada, e ele, pastor presbiteriano reformado, precisa passar por meus membros, porque se essa verdade é de fato a verdade verdadeira, como ele dizia, eu preciso vivê-la no meu dia a dia, e se a ressurreição de fato é verdade para mim e para você, nós devemos anunciar o evangelho da graça transformadora. Irmãos, o que Deus tem para nós nessa noite é uma palavra de esperança. Um dia tudo isso vai acabar, nós não fomos feitos para vivermos aqui. Mas Deus também tem para nós uma palavra de confiança, de que Jesus está vivo, está sentado e Ele reina. Ou seja, gente, Ele é a pessoa que nós precisamos, e Ele está lá disponível para nos ajudar, Ele está olhando tudo, e nada que acontece na sua vida, coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos, tudo vem do seu cetro de poder. Ele governa tudo, Ele decretou tudo. Estamos bem, está tranquilo. Mas Ele também nos chama à santidade. O texto falava, a gente leu aqui, precisamos sair da embriaguez, sejamos sóbrios. Mas também o Senhor quer nos ajudar e nos impulsionar à fé. Precisamos ter a doutrina certa, mas como Schaeffer falava, a ortodoxia morta é a pior coisa que pode acontecer. E ela se expressa com esse determinismo, essa percepção de um fatalismo cristão reformado que não existe. A fé reformada é a fé bíblica, e ela aponta para a esperança em Cristo Jesus, aquele que é o Filho de Deus, nasceu de uma virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, mas ressurgiu ao terceiro dia, e está assentado ao terceiro céu, no terceiro céu, ao lado de Deus, e vai voltar um dia, e nos garante a ressurreição. Há esperança. Essa é a fé reformada, irmãos. E por fim, o que o Senhor quer nos lembrar e nos ajudar a entendermos que nós precisamos ter uma vida de uma ressurreição existencial hoje em nossas vidas de Cristo. Ou seja, evangelização, não só a santidade, mas precisamos falar às pessoas sobre isso. Se Cristo ressuscitou, é impossível nos calarmos, porque a nossa pregação não será vã, vai fazer o que apraz. E a alegria de um reformado não é dizer simplesmente que Deus vai condenar as pessoas, mas que a salvação será expressa de alguma forma, e aqueles que são do Senhor estarão conosco, ouvirão. Lembra, eu falei, eu esperava que aquela moça se convertesse, Deus mandou outras. Essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade e a sua é pregar, fundamentados na esperança da ressurreição, e aqueles que são do Senhor virão no tempo, na forma certa,
Nós ali esperamos quase 16 anos, mas Deus pode dar para você uma plantação de feijão, e você planta e daqui a 6 meses pessoas estarão aos pés de Jesus. Que bênção! A ressurreição deve nos impulsionar à evangelização. Vamos orar, irmãos. Curve a sua cabeça. Coloque a sua vida diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor aplique toda ela em nossas vidas e que de fato possamos viver de forma atual e presente um cristianismo vivo em sua totalidade, que possamos ser santos, termos a esperança na vida eterna, sabemos que somos aqui apenas peregrinos, mas acima de tudo, ó Pai, nos dá ousadia para buscarmos uma vida de santidade e de evangelização. Incomoda-nos, ó Pai. Mas ao mesmo tempo nós queremos te pedir que o Senhor coloque diante de nós as pessoas que o Senhor tem para colocar para nós. E que o Senhor nos lembre de sermos vitrine para essas pessoas, as que já estão conosco e aquelas novas que chegarão. Faz isso, ó Pai, com cada um de nós. Faz isso com cada membro, faz isso com cada presbítero, com cada pastor, com cada diácono, com cada irmão que está envolvido em cada área, em cada setor da igreja, para a glória do Teu santo nome. A ressurreição, que ela seja, Senhor, a razão de vivermos aqui uma vida que Te agrada e que anuncia o Evangelho a todos os povos. Oramos assim, em nome do ressurreto, que está vivo, sentado à sua destra. Amém.